começar em breve. Prontinho. Bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que todos estejam bem. Pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? O Direito Constitucional 3, tá? E aí, hoje a gente vai fazer uma aula de verificação desse conteúdo, tá bom? De tudo o que já foi visto, pessoal, durante esse período aí da suspensão, né, das atividades remotas, tá certo? Bom, eu coloquei no slide de vocês, que já tá lá no material, no link aulas, tá certo? Onde vocês acessam, né, esse conteúdo das aulas, tá bom? Todo esse conteúdo que a gente já tratou durante esse período de aulas remotas, tá bom? Bom, a gente abordou o mandado de segurança, né, que é uma das grandes ações de natureza constitucional, né, uma das nossas grandes ações nesse contexto, tá? Está previsto aí na Constituição, né, no nosso artigo 5º, inciso 69 e 70, tá certo? Tanto o mandado de segurança individual quanto coletivo, né? E também o mandado de segurança na regulamentação legal, que é a Lei 12.016/09, tá certo? O mandado de segurança é uma ação bem importante, né? Que vai abordar a proteção do nosso direito líquido e certo, tá certo? Diante de atos, né, ilegais ou abusivos de autoridade pública ou particular que exerça funções delegadas do poder público, tá certo? A própria legislação, pessoal, 12.016, ela vai trazer, né, para a gente hipóteses em que não é possível o cabimento do mandado de segurança, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui no artigo 5º, né, da lei, não se considera mandado de segurança quando se tratar. Isso aqui eu estou fazendo uma menção porque a gente está tocando em alguns pontos que são, assim, extremamente importantes nesse contexto, né, das ações constitucionais, porque muitas vezes são cobrados, né, em exames de ordem, tá? Em concursos públicos, certo? Essas questões que dizem respeito às exceções, né? Que dizem respeito à impossibilidade de manejo, né? Do uso desses instrumentos processuais, tá certo? Então, o artigo 5º da Lei 12.016, ele fala, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Ou seja, se o poder público, ele realizou um ato, né, um ato administrativo, em relação ao qual cabe ainda um recurso administrativo em relação ao qual esse recurso administrativo tá ok, Islane. A gente tá gravando já para depois fazer a postagem lá do vídeo no link das aulas, tá certo? Bom, então assim, se nesse recurso administrativo couber, né, enfim, se desse ato administrativo, desculpa, couber recurso, tá? E um recurso que tem efeito suspensivo, então não tem porquê se impetrar, né, o mandado de segurança, pessoal. Por quê? Porque aí eu tô tendo uma possibilidade de, no âmbito da administração pública, utilizar essa ferramenta, né, que é o próprio recurso administrativo contra um ato ilegal ou abusivo praticado com relação ao meu direito líquido e certo, tá bom? Inciso 2º, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ou seja, se eu tenho uma decisão judicial, por exemplo, uma liminar, da qual vai caber um agravo de instrumento, tá? Não tem por que eu utilizar, não é, o mandado de segurança, a não ser que essa decisão, efetivamente, a não ser que esse recurso não tenha o efeito suspensivo, né? Então, o recurso com efeito suspensivo, ele não necessariamente vai exigir, né, a questão aí de se utilizar um mandado de segurança. Ele dá a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por exemplo, uma apelação, né? Pode ser que na apelação exista o efeito suspensivo, né? E aí, efetivamente, não caberia aí a propositura de um mandado de segurança, mas o recurso próprio da sentença vai ser a apelação. Lembrando que esses recursos no prazo de 15 dias, tá certo? Como diz o CPC, né? Lá no 1003, mais ou menos,
excepcionando-se a questão dos embargos declaratórios, que são ainda 5 dias, né? Aquele tipo de recurso que é mais para esclarecer ou uma obscuridade na decisão, ou enfim, né? Como o próprio nome diz, embargos de declaração, tá? E o inciso terceiro, de decisão judicial transitada em julgado, né? Porque de decisão judicial transitada em julgado vai caber a uma ação rescisória, vai caber a uma revisão criminal, se for o caso, né? Dentro das hipóteses previstas aí no Código, no CPC, ou efetivamente no Código de Processo Penal, tá certo? Aí um dos itens que a gente destacou durante aí esse período das aulas remotas, né? Foi a suspensão da segurança no que diz respeito ao mandado de segurança, tá? Que está previsto aqui também na lei, no artigo 15, né? A gente falou, existe uma decisão que pode ser, né, efetivamente ali determinada pelo juiz, que é a decisão liminar, em sede de mandado de segurança, né? Ela está amparada no artigo 7º, inciso 3º. O impetrante, ele necessariamente, né? É interessante que peça essa liminar para o resguardo do direito do seu cliente, tá certo? Nesse contexto, o juiz pode conceder a liminar ou não conceder essa liminar, que é uma decisão provisória. Desta decisão provisória, que é a liminar, vai caber o agravo de instrumento. E também pode caber a suspensão da segurança. O que vem a ser a suspensão da segurança? O agravo de instrumento, portanto, é a medida que tem natureza técnica, natureza, né, de recurso, que é um próprio recurso aí da decisão liminar, e a suspensão da segurança é uma medida que tem natureza política. Política em que sentido? De amparar aí os interesses, né? Porque quando a gente fala de mandado de segurança, em geral, o que é que eu vou ter no polo passivo, né? Regra geral, é um ente público, é uma autoridade pública, tá certo? Então, a suspensão da segurança, ela tem uma natureza, né? Um caráter aí político, no sentido de dizer, resguardar os interesses da coisa pública. Então, pode a União, né? Se for em razão de matéria federal, pode o Estado, pode o próprio município, Distrito Federal, né, solicitarem aí, pedirem a suspensão da liminar ou a suspensão da própria segurança, que no caso é a suspensão da sentença final em sede de mandado de segurança, né, sentença concessiva, aí no caso, aí dizendo o quê? Quando a requerimento, artigo 15 da Lei 2016, né, a requerimento de pessoa jurídica e direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, o presidente do tribunal, couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença, ó, cabe tanto para a liminar quanto para a sentença, tá certo? Dessa decisão caberá agravo, que aí é o agravo interno, sem efeito suspensivo, e será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, pessoal, essa suspensão da segurança, por exemplo, né, a gente pode citar um exemplo. Em determinado momento aqui no estado do Ceará, os professores da rede pública, eles ingressaram, tem até a ver com aquela questão de omissão, né? Eles ingressaram judicialmente, né, para ter o direito de reivindicarem os seus direitos e de realizarem a greve, né? Uma greve no setor, né, no âmbito da educação, né? Reivindicando melhores condições, né? Reivindicando efetivamente melhores condições, reivindicando melhoria salarial, enfim, né? Um aumento aí na sua remuneração, tá certo? Então, nesse contexto, tá? Um juiz de primeiro grau concede a liminar, né? Possibilitando que os professores realizem o seu direito de greve, tá certo? Mas o Estado, ou enfim, o município pode vir a recorrer, né, dessa liminar, e aí, para tanto, o Estado, o município vai se utilizar do agravo de instrumento, ou pode também pedir a suspensão da segurança, no caso, né, alegando que uma questão de economia pública, por exemplo, né, porque o Estado ou o município teriam que, para não prejudicar os alunos, né, o calendário escolar, efetivamente teriam que contratar professores terceirizados, enfim, né, alegando um prejuízo ao interesse público, tá certo? Então, assim, nesse caso, pode-se tanto propor, né, o poder público pode tanto interpor
recorrer, né, ou ajuizar o recurso próprio, o recurso adequado ali, que seria na liminar um agravo de instrumento. Só um instante. Então, olá, Raquel, bom dia. Bom dia, professor. Olá, conseguiu entrar hoje? Que bom. É porque agora eu estou fazendo assim, Ah, enquanto tô varrendo a casa, eu vou botar o celular nos meus ouvidos. pronto, ótimo. Só para te falar, a gente já está gravando aqui essa aula, tá certo? Ah, Porque aí depois eu vou estar colocando lá no link, né, da aula de hoje, tá bom? O certo. vídeo, tá Ok, certo? vou botar sem áudio aqui, só Tá descobrir como é ótimo. que eu faço Tá. isso. É o microfonezinho aí embaixo. Conseguiu? Bom, então a gente estava falando, essa aula de hoje, Raquel, ela é uma aula um pouco de verificação do conteúdo, tá certo? Que a gente tem colocado aí nas aulas durante esse período de aulas remotas, tá bom? E aí, a gente estava falando aqui um pouco da suspensão da segurança, né? Eu falei agora, citei um exemplo de que, por exemplo, se os professores do estado ou do município, eles resolvem entrar em greve, né? E aí eles vão efetivamente propor um mandado de segurança, uma liminar, com pedido de liminar para assegurar o exercício do direito de greve. Então, o juiz defere esta liminar, né? E aí possibilita que os professores, sejam do estado ou do município, eles realizem o direito de greve, né, que está na Constituição, é consagrado constitucionalmente, tá certo? Mas o Estado ou município pode recorrer dessa liminar, né? Então, o recurso cabível seria da liminar um agravo de instrumento, da sentença final, né, caso se chegue até uma sentença final, a apelação, tá certo? Mas existe aí na lei, né, na lei do mandado de segurança, a 12.016/09, o artigo 15, a gente fez uma leitura agora há pouco, que permite que o poder público também se utilize de uma medida que é chamada suspensão de segurança, né? A suspensão dos efeitos da liminar, e essa medida ela não tem um caráter, não é uma medida técnica, ela é uma medida de cunho político. Em que sentido? É o poder público buscando resguardar os interesses públicos, por exemplo, a economia, né? Porque se os professores continuam efetivamente ali exercendo o direito de greve, para o poder público seria um prejuízo ao calendário escolar, seria um prejuízo no sentido de que teria talvez que contratar professores terceirizados, entende? Então, assim, essa medida de que é a suspensão da segurança, né, que tem uma natureza política no sentido de que não é um recurso, mas é uma medida que vai ser utilizada pelo poder público, né, para proteger esses fins, esses interesses da administração, tá certo? Vai ser utilizada para proteger a ordem, a economia, a saúde, a segurança, certo? Conforme está na previsão do artigo 15 da Lei 12.016/09, que é a lei que trata do mandado de segurança. A gente hoje está fazendo uma aula, né, de verificação desse conteúdo. Inclusive, vocês vão ver, pessoal, nos slides que eu disponibilizei, que está lá os itens, né, que a gente colocou nas aulas também relativamente a esse período, tá certo? A gente trata também do mandado de segurança coletivo, né, que tem a previsão na lei 12.016, nos seus artigos 21 e 22, tá certo? Então, a legislação, ela traz, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado tanto na Constituição, artigo 5º, inciso 70, quanto na lei, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional, a gente já sabe, né? É aquele partido que a gente já havia mencionado, acredito isso em aula, é aquele partido que tem, pelo menos, né, um deputado ou um senador ali no âmbito do Congresso Nacional, representando a legenda, né, desse partido, tá certo? Com representação no Congresso na defesa de seus interesses legítimos, relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical ou entidade de classe, né? Isso aí são os legitimados para a propositura do MS coletivo, tá? Ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros, ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanta autorização especial. Pessoal, aqui é um caso de
substituição processual, que é o que a gente chama legitimidade extraordinária no CPC, né? Ali no artigo 18, salvo engano, do CPC, tá certo? Que diz, a pessoa que vai estar atuando em nome próprio, na verdade, aqui a entidade, né, o sindicato, a associação, mas na defesa de interesses alheios, né? É o que a gente chama de legitimidade ou legitimação extraordinária, tá? Eu não represento especificamente, mas eu substituo, né, os interesses. Eu não preciso, para tanto, de uma autorização individual de cada um daqueles, enfim, interessados na ação, né, nesse pleito, tá? A respeito do mandado de segurança coletiva, existem as súmulas 629 e 630 do STF, tá bom? Os direitos que podem ser protegidos em sede de mandado de segurança coletiva, a lei traz, né? São os coletivos, os transindividuais, né, que estão ligadas ali, pessoas em razão de uma relação jurídica básica, certo? Transindividuais, nesse contexto de natureza indivisível, e os individuais homogêneos, né? Aqueles de uma categoria, por exemplo, né? Um sindicato aí dos operários da construção civil, enfim, né? Em que são representados por sindicatos de categorias de professores, né? De policiais. Todas essas pessoas que estejam aí representadas e que estejam sofrendo violação a um direito seu líquido e certo, tá certo? O que significa, né, para o mandado de segurança, a gente tinha começado ali durante aqueles nossos encontros presenciais. O líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? É que esse direito ele tem que estar ali documentado, né, no momento da impetração desse mandado de segurança. Ou seja, eu não tenho que fazer instrução probatória. Porque, pessoal, se efetivamente eu tiver que fazer perícia, né? Ouvir depoimentos, testemunhas, colheita de provas, instrução pericial, algum tipo de prova, então, efetivamente, aí não vai ser o caso do cabimento de um mandado de segurança, tá certo? Mas aí seria uma ação ordinária, né, na qual também se pode pedir uma tutela, tá certo? Com base no artigo 300 lá do CPC, tá bom? Então, para o âmbito do mandado de segurança coletivo, né, os direitos a serem objetos são os coletivos e os individuais homogêneos. Aí vocês poderiam indagar, professor, e os difusos, né? Os direitos difusos, né? Existe aí uma certa celeuma, uma certa polêmica em relação ao mandado de segurança coletivo, né? Porque eu tenho mais categorias, eu tenho mais grupos específicos, tá? E os difusos eu teria, como a gente já viu nas aulas anteriores, a ação civil pública para estar tutelando esses direitos difusos, né? Que tem uma coletividade indeterminada e que pode estar essa coletividade vai estar ligada por circunstâncias fáticas, como por exemplo é o caso do meio ambiente, do patrimônio, tá certo? Então, mais propriamente eu teria uma ação popular ou uma ação civil pública, né, que possuem especificamente seus legitimados, né, como a gente já viu durante essas aulas. Para a ação popular, o cidadão com seus direitos políticos ativos, ou seja, aquele que tem capacidade de eleger, né, inclusive até aquele de 16 anos de idade que pode votar, que pode exercer a sua cidadania, né? Ele pode propor uma ação popular, claro, com a atuação, a postulação, a capacidade postulatória do advogado, e até a gente falou, né, naquela época da lei da aula da ação popular, sem necessariamente ter que estar até assistido por seu representante, tá certo? Então, assim, aí a ação popular entra também no contexto desses direitos difusos, desses direitos da coletividade do patrimônio público, como é agora da moralidade administrativa, né? Como foi agora, por exemplo, a gente pode até contextualizar nesse período que a gente está vivendo, né? Essa indicação para a diretoria da Polícia Federal, né, pelo atual presidente da República, tá certo? Que indicou, não é um delegado, apesar de delegado da Polícia Federal, mas uma pessoa que tinha digamos, contatos próximos com a família, né, os filhos do presidente e tal, e que isso foi bastante questionado, chegou até o Supremo Tribunal Federal, não é? E, inclusive, né, houve a liminar do ministro Alexandre de Moraes, realmente negando aí a assunção ao cargo, né, por esse diretor da Polícia Federal, que tinha aí
na verdade, relacionamentos próximos, né, contatos próximos aí com a família do presidente. Então, há uma questão muito de pessoalidade, né? A gente vê muito um subjetivismo nessa situação que realmente poderia implicar em situações, né, não desejadas para o âmbito da administração pública, que é regido pela impessoalidade, pela legalidade, pela moralidade administrativa, tá certo? Então, nesse contexto, não foi nenhuma ação popular lá naquele âmbito do Supremo, mas houve a propositura de ações populares, até, salvo engano aqui, pelo professor Antônio Carlos Fernandes, né? Que não, talvez não tenha chegado a ser apreciada, porque já havia outra ação intentada lá no âmbito, salvo engano, mandado de segurança, lá no âmbito do Supremo, né? Com esse intuito, né? De que não fosse validado aquela nomeação, né? Indicação para esse cargo aí de diretor da Polícia Federal, tá certo? Mas aí caberia também uma ação popular, tá certo? Só que a ação popular, né? A gente falou, ela se dá em primeiro grau de jurisdição, não existe aquele foro por prerrogativa de função para essas questões da ação popular, a não ser em duas hipóteses lá do artigo 102 da Constituição, tá certo? Que são as questões, né, que tem a ver com interesse dos estados, da União, né? E também questões relativas aos interesses da magistratura, tá certo? Isso está bem direitinho também lá na aula da ação popular, tá? Então, pessoal, vocês hoje estão percebendo que a gente está fazendo uma retomada desse conteúdo, tá bom? Então, para o mandado de segurança coletivo, o que caberia aqui segundo a lei, né? Eu digo segundo a lei porque se houver uma pergunta em um concurso público ou em um exame de ordem, eles vão realmente estar amparados no que diz a legislação. Então, eu teria os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, tá certo? O artigo 22 fala: no mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Quer dizer, essa coisa julgada coletiva, ela vai dizer respeito aos interesses daquele grupo, daquela associação, daquela entidade que está ali propondo o mandato de segurança, tá certo? E pode ser na totalidade ou em um sentido parcial, né, para aqueles membros dessas coletividades, tá certo? Ele fala no parágrafo 1º do artigo 22, o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Quer dizer, eu posso ter, ao mesmo tempo, tanto a propositura do mandado de segurança coletivo, né, por uma dessas entidades que represente, por exemplo, os meus interesses, tá certo? Como pode haver a propositura, se a pessoa desejar, né, o indivíduo, considerado aí na sua individualidade, pode propor individualmente o seu mandado de segurança, sendo que ele só vai fazer jus aos efeitos de uma coisa julgada coletiva, né, que teoricamente teria mais força, tá certo? Se ele requerer a desistência, ele fala aqui, ó, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência do seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Quer dizer, seria um pouco, assim, a gente falaria que uma falta, uma certa tecnia da lei, né, em falar em desistência. Porque no Código de Defesa do Consumidor, desculpa, existe ali essa situação das ações coletivas e individuais, mas se fala numa suspensão e não numa desistência, como está aqui na lei, né, do mandado de segurança. Então, assim, o mais correto seria mesmo uma suspensão desse mandado de segurança individual, tá certo? Considerando todo o arcabouço que a gente tem, esse microsistema, não é, da tutela coletiva, como eu já havia falado nas aulas anteriores para vocês, tá certo? Outra coisa interessante para a gente registrar aqui a respeito do mandado de segurança coletiva é que é o seguinte, parágrafo 2º do 22, ele diz, no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. A liminar no individual não tem esse prazo aí para o juiz conceder uma liminar que pode ser em limine litis, né, como a gente fala, de pronto, certo? Inaudita altera partes, né, sem a ouvida da outra parte. Aqui no mandado de segurança coletiva, não. O juiz vai ter que ouvir o representante, né, judicial, o advogado, aí da pessoa de direito público interessada aí, tá certo? Então, em 72 horas, tá?
A liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, deverá se pronunciar no prazo de 72 horas, tá certo? Bom, isso aí era o que a gente tinha considerado relativamente ao mandado de segurança, né? Nesse período, tá? E afora outras situações também, e vocês podem estar dando uma revisada nessas aulas anteriores, e a gente pode, até se for o caso, marcar uma aula, né? Para uma revisão desse conteúdo, tá certo? E aí a gente vai estar à disposição para esclarecer essas dúvidas, pessoal. Ou então vocês mesmos podem colocar, mandar os torpedos, enfim, fazer os comentários nas próprias aulas, porque é possível fazer o comentário na aula, ali na aula postada, no Ninfa Online, tá certo? Naquele link aulas, tá bom? Bom, aí quanto ao habeas corpus, né, que foi a nossa próxima ação, tá lá no slide aí de vocês, tá? O habeas corpus é uma ação, como o próprio nome diz, né, tá prevista, é uma ação constitucional, que tem as suas raízes, especificamente aí, oriundas, né, das declarações de direitos, né, dessas conquistas do homem em razão das suas liberdades e tudo, mas também oriundas do direito inglês, né, de vários atos ingleses que surgiram e que também foram influenciadores, especificamente do surgimento, né, da ação de habeas corpus num contexto nacional, no nosso país, no nosso ordenamento, né? O habeas corpus ele surgiu no Código de Processo Criminal do Império, em 1832, tá certo? E com aquela previsão inicial, mas tem uma figura muito importante que é a figura de Rui Barbosa, que contribuiu bastante, né? Para divulgar, disseminar a doutrina nacional, a doutrina brasileira do habeas corpus. Quer dizer, o que foi que aconteceu? Aconteceu que inicialmente eu tinha, né, especificamente a figura do habeas corpus, que era utilizado, uma ação que era utilizada com uma amplitude muito grande, né? Tanto é que depois, em 34, vem a surgir a figura do mandado de segurança, um instrumento processual do mandado de segurança que a gente já abordou há pouco, né? Por quê? Porque se buscava utilizar o habeas corpus para tutelar vários direitos, até direitos relativos aos próprios estados, né? Como entidades aí da federação, mas não era o caso, né? Então, o habeas corpus, na sua feição, na sua configuração atual, a gente diz que é uma ação que está prevista na nossa Constituição também, claro, né? No nosso artigo 5º, inciso 68, tá certo? E que tem o viés de proteger o quê? A liberdade ambulatória, tá? A liberdade de locomoção, a ideia de ir, vir, permanecer, né? Que é bem importante, é bem relevante, tá certo? A gente pode até fazer uma associação, né, pessoal, em relação a esse momento que a gente está vivenciando aí no nosso estado, né? Será que seria, né, possível a impetração de um habeas corpus em razão desses decretos do governador do estado, né, que trazem uma restrição à liberdade de locomoção do sujeito, porque a gente está vivendo esse momento, né, por conta dessa pandemia, dessa quarentena em razão dessa doença, né, Covid-19, tá? E a gente viu, né, que foram emitidos decretos que restringem a circulação das pessoas. Mas aí a gente ponderando, né, fazendo aquela ponderação em relação aos interesses envolvidos, sabe que, apesar de existir esse decreto que, né, coloca determinadas situações como de possibilidade de locomoção para as pessoas que exercem atividades essenciais ou que cuidam de idosos, enfim, né, existe também uma ponderação a ser feita, e a gente lembra daquele princípio da proporcionalidade, né? Uma ponderação entre determinados meios, né? Um equilíbrio ali, um sopesamento entre determinados meios para se chegar a um fim. Qual é o fim maior, né? Que a gente possa ter um isolamento social para que não se tenha uma disseminação tão forte como já está ocorrendo em relação a essa doença, né, que tem um contágio muito forte, né,
um nível de disseminação muito grande, tá certo? Então, assim, esse decreto poderia, né, na verdade, restringir essa situação de trânsito de liberdade. Ele não restringe todo, né? Ele não restringe todo esse direito de locomoção. Existem situações que são excepcionadas, mas a gente está vendo que a ponderação aí diz respeito a um bem maior, né? Que é a gente está vivenciando uma situação de calamidade pública, não é? Por isso, inclusive, estamos tendo encontros, né? Aulas remotas aqui, por meio dessas videochamadas, né? Para efetivamente buscar uma proteção maior aí da sociedade, né? Com o intuito de se evitar, porque a gente sabe que a estrutura, não é? Seja ela no âmbito privado ou público, né? Da estrutura da saúde pública, enfim, da saúde privada, não tem possibilidades, não é? De efetivamente comportar um número maior, não é? De pessoas a serem recebidas, né? A gente sabe, já tem noção de que essa rede de saúde está, pelo menos, em mais de 100% já da sua capacidade de atendimento às pessoas, né? Aos indivíduos, tá certo? Então, o habeas corpus, né? Será que entraria aí como uma ação a ser proposta, não é? Para se poder, não é? Efetivamente possibilitar essa liberdade, esse trânsito, essa liberdade de locomoção? Talvez fosse o caso, né? Mas realmente o juiz, no seu poder de decisão, iria ponderar, né? Será que realmente é o caso de a pessoa estar transitando nesse período de isolamento social, né? E o próprio decreto excepciona aí algumas atividades que são tidas como essenciais, autorizando o trânsito, né? A locomoção, o deslocamento das pessoas, tá certo? Mas o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, ele fala pra gente assim: conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, né? Essa questão do decreto, ela entraria no âmbito aí da legalidade, né? Enfim, mas tem todo um amparo aí, tem toda uma fundamentação para essa questão desse isolamento, né? Por decorrência aí de uma situação de calamidade pública. A gente está observando aí esse contexto, tá certo? Então, o que eu quero dizer, o habeas corpus seria a ação cabível para possibilitar o trânsito, né? A liberdade de locomoção, mas numa decisão judicial, isso iria, certamente o magistrado iria fazer o cotejo realmente entre essa liberdade, essa necessidade de locomoção e a ponderação entre esse estado, né, de calamidade pública, tá certo? E a Constituição, ela fala que sempre que alguém sofreu se achar ameaçado, né? Eu até deixei para vocês disponível lá na aula, no material da aula, umas notícias que falavam de habeas corpus impetrado em favor de chimpanzé, né? E o chimpanzé, para ser transferido de um estado para outro, de um país para outro, para uma... Agora, pessoal, a Constituição fala alguém, né? Então, se é alguém, aí a gente tem que ter em mente que é a pessoa física, tá certo? Não vai caber habeas corpus em favor de semoventes, tá bom? Apesar de já ter sido tentado, né? E as pessoas... e aqueles que impetram esse habeas corpus, né? Em favor, às vezes vão, de semoventes, vão estar fundamentando uma defesa aí de uma geração que seria uma sexta dimensão dos direitos fundamentais, o direito, a relação, em razão do biodireito, o direito dos animais, enfim, tá certo? Mas efetivamente não. A Constituição fala e tem um caráter aí realmente mais estrito, esse alguém, né? E se considera esse alguém a pessoa física, tá certo? Bom, existe também uma doutrina, determinada doutrinadores que falam se seria possível o cabimento de habeas corpus em razão ou em favor de pessoa jurídica, né? Por exemplo, circos, teatros, mambembes, pessoas trailers, né? Que tem como sua função, atividade principal, deslocamento, tá certo? Mas aí é uma corrente minoritária, tá certo? E que não tem essa prevalência na jurisprudência nacional, tá? Então é só um pensamento doutrinário
ele também é capitaneado aqui no nosso estado pelo professor Francisco Gerson Marques de Lima, né? Tem um livro dele que ele aborda aí a possibilidade de um habeas corpus em favor dessas pessoas jurídicas que têm a locomoção como uma das suas atividades fins, né? Mas, enfim, uma corrente minoritária, tá certo? O habeas corpus, ele tem o seu processamento definido, né? Apesar de estar previsto como recurso lá no âmbito do CPP, Código de Processo Penal, tá? Artigos 647 seguintes. Na verdade, é uma ação constitucional, tem um viés, tem uma natureza de remédio constitucional, né? A ser utilizado aí buscando se amparar a liberdade de locomoção, tá certo? Bom, a gente deixou também no material de vocês umas notícias de decisão do Supremo que falam sobre a impetração de habeas corpus coletivo, né? E que foi o caso que ocorreu ali há 2 anos atrás, basicamente, em favor de presidiárias, né? Mulheres, no caso, tá? Que estavam gestantes, né? Naquele momento, naquele período, ou que tinham crianças, filhos, né? Com idade até 12 anos, basicamente. E aí o Supremo, ele recebeu esse habeas corpus, tá certo? Foi um habeas corpus que foi proposto na modalidade coletiva, uma associação. Até deixar o material para vocês. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Enfim, mas está lá nos arquivos da aula de habeas corpus, tá certo? Vocês encontram essa notícia e a decisão do Supremo dizendo, o ministro falando, o relator, dizendo que é possível, sim, né, essa impetração do habeas corpus coletivo, porque não há uma previsão legal, tá certo? Para a propositura dessa ação, não há uma previsão na Constituição, não há uma previsão no próprio Código de Processo Penal para a propositura de forma coletiva, mas realmente o Supremo já acatou, né, e diz que é possível, e esse habeas corpus foi em favor realmente das presidiárias que estavam gestantes ou que tinham filhos menores de 12 anos, até 12 anos, né? E para que elas deixassem de estar, né, naquela situação de encarceramento, né? E pudessem cumprir a pena em prisão domiciliar, tá certo? Então, o objetivo realmente foi, e aí a gente vislumbra um caráter de humano, né? Aí nessa decisão, tá? Que vem a validar a ideia da dignidade da pessoa humana, tá certo? Tá aqui a notícia, né, localizei aqui, foi ali no início do ano de 2018, né? A segunda turma do Supremo concede HC coletivo a gestantes e mães de filhos com até 12 anos presas preventivamente, né? O Supremo decidiu, no dia 20 de fevereiro de 2018, por maioria de votos, conceder habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional, ó. Um HC que chegou ali, né? Quer dizer, é uma ação, num caso concreto, específico, mas que o Supremo aí estendeu esses efeitos para todo o território nacional, né? É possível, a gente chama de abstrativização do controle difuso, tá certo? Que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 anos, ou de pessoas com deficiência, né? Sem prejuízo das medidas alternativas do CPP, tá certo? O coletivo de advogados em direitos humanos, que foi o impetrante do habeas corpus, né? Para beneficiar quem? A essas detentas que estavam aí no regime penitenciário, tá certo? Para que elas pudessem cumprir a pena em prisão domiciliar junto dos seus filhos menores, enfim, ou se estivessem gestantes, né? Ele fala assim, para o coletivo de advogados em direitos humanos, impetrante do habeas corpus, a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários, tira delas o acesso a programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-parto, e ainda priva as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constituindo-se em tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os postulados constitucionais relativos, né, relacionados à individualização da pena, à vedação de penas cruéis e ainda ao respeito à integridade física e moral da presa. Quer dizer, a gente está vendo que tem muito um caráter de humanidade, né, na concessão desse habeas corpus em caráter coletivo, tá certo? O ministro Lewandowski, né, discutiu o HC coletivo, que era o relator,
na dimensão coletiva ele fala, é cabível, né? De acordo com o ministro, o habeas corpus coletivo deve ser aceito, principalmente porque tem um objetivo de salvaguardar um dos mais preciosos bens do ser humano, que é a liberdade. Ele lembrou ainda que na sociedade contemporânea muitos abusos assumem um caráter coletivo. Então, o STF reconheceu aí o cabimento, né? A possibilidade de um habeas corpus coletivo, tá certo? O Dias Toffoli, né, ministro-presidente do Supremo, ele fala, assim como o MS pode ser coletivo, também entendeu que o HC poderá ter esse caráter de abranger, de proteger uma coletividade, tá certo? Bom, eu citei aqui no caso esse habeas corpus que foi o 14.3641, né? Que ele também, um dos ministros fala que violaria aí a proteção das crianças, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição, tá certo? A gente citou esse habeas corpus coletivo aí como um exemplo, né? Que já foi aí devidamente validado pelo Supremo. A notícia está lá para vocês na aula, tá certo? Por quê? Porque efetivamente, se houver, né, um questionamento em alguns exames de ordem, em alguma prova, né, que vocês venham a submeter a um concurso público, então você já tem ciência de que, apesar de não haver uma previsão legal e nem constitucional sobre o habeas corpus coletivo, é possível já por haver sido referendado, né, validado e aceito, acatado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tem o poder de interpretar a nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico, né, em razão da nossa, tendo como parâmetro a Constituição Federal, tá certo? Bom, depois do habeas corpus, a gente tratou do habeas data, né, que é uma ação, como o nome diz, que vai proteger a informação, e a informação em situação de caráter personalíssimo aí da pessoa, né, do impetrante daquele habeas data. Mas, pessoal, é a legislação 9.507/97, né, que é a lei que regulamenta a ação de habeas data, tá certo? Vocês podem dar uma lidinha depois na lei, tá? Ela vai trazer, né, tanto um procedimento, o cabimento desse. Na verdade, é uma lei que traz um procedimento pré-judicial no sentido de dizer o quê? Antes de efetivamente se acessar o judiciário, né, antes de se impetrar o habeas data, tem que ser efetivamente tentado a via administrativa, tá certo? Isso aí acabou se consolidando como uma condição da ação de habeas data, né? Para a propositura da ação de habeas data. Por quê? É uma ideia aqui da previsão normativa, né? E aí isso aí já foi até validado também tem uma súmula, né, a súmula número 2 do STJ, tá? Que vai efetivamente estabelecer a necessidade de que o impetrante desse habeas data, né, e a gente vai também falar em impetrante, né, o interessado, ele realmente tenha percorrido, antes de ingressar, né, de efetivamente ingressar com a ação de habeas data, ele tenha percorrido a instância administrativa, tá certo? É um pressuposto aí para o acatamento dessa ação, tá certo? E aí, está previsto aqui no artigo 8º da Lei 9.507/97, né, aquela leizinha, a lei que regulamenta o habeas data, o seguinte: a petição inicial que deverá preencher os requisitos dos artigos, aí ele se refere ao CPC anterior ainda, mas no caso é o artigo 319 do nosso atual CPC, né, os requisitos da inicial, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda, né, será apresentada em 2 vias. A petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou decurso de mais de 10 dias sem decisão, ó, vejam bem, da recusa ao acesso às informações. Que recusa é essa? É justamente, pessoal, o fato do interessado, né, a pessoa interessada em obter aquela informação de bancos de dados, né, de caráter público, entidades de caráter público, tá certo? Que seja, né, o que é caráter público, informações que possam chegar ao conhecimento de terceiros, né, é isso que a gente considera de caráter público, tá certo? Essas pessoas têm que necessariamente, né, inicialmente percorrer a via administrativa para
em não obtendo a informação desejada, em não obtendo a retificação desejada aquele dado, né, relativo à sua pessoa, pessoa do impetrante, tem caráter personalíssimo, tá? Ou a anotação, como traz a lei, né, aqui no artigo 7º, também são as hipóteses de cabimento do habeas data, né, é a obtenção de informação, retificação ou anotação em banco de dados, tá? Primeiramente, né, tem que suprir esse pré-requisito, que é essa fase pré-judicial, quer dizer, antes de judicializar essa demanda, tem que percorrer a via administrativa, senão não vou suprir, tá? Eu não vou estar suprindo esse requisito que está previsto na lei, já foi chancelado aí também pelo judiciário, tá? Pela jurisprudência. Tem a súmula número 2 do STJ que fala a respeito, STJ, tá? Da recusa em fazer-se a retificação ou decurso de mais de 15 dias sem decisão, né? Uma decisão aí administrativa. Da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, tá certo? Então, o habeas data é uma ação também que tem essa conotação de importância, por quê? Porque a gente vivenciou durante muito mais de longos 20 anos, né? Um período de ditadura, de restrição aos direitos fundamentais, em que não se possibilitava acesso às informações das pessoas, tá certo? Enfim, em que se restringia até aquele acesso, né? Até aquela obtenção de informações, de dados das pessoas, em razão até do seu interesse pessoal, particular, tá certo? E aí o habeas data também está previsto aqui, né? Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, conceder-se a habeas data, né, para assegurar o conhecimento, inciso 72, conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, a pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O que é que vem a ser esse caráter público, pessoal? O caráter público é dizer que essa informação, ela chega a terceiros, entendeu? Porque se for só uma informação de caráter basicamente de interesse especificamente só da entidade depositária dessas informações, né? Aí não teria porquê. Então, essa informação ela não vai chegar a terceiros. Então, não teria porquê, né, se impetrar um habeas data. Então, a informação tem que ter um caráter público, tá certo? Para efetivamente, né, possibilitar essa impetração do habeas data. E a informação também é de caráter personalíssimo, ou seja, eu não vou poder impetrar um habeas data para saber informações, para obter informações, né, relativas a uma outra pessoa. Não. Diz respeito ao meu interesse particular, tá certo? Outra situação que realmente é importante que a gente faça menção no que diz respeito aqui ao habeas data, tá? É fazer a distinção, né? Do que o Estado, a Constituição traz aqui, né? No que diz respeito ao direito de informação, tá certo? Ou ao direito de obter certidões. Por que eu estou falando isso? Porque, vez por outra, nesses exames de ordem, né? Exames de ordem, ou enfim, questões de concurso público, tá certo? Eles colocam essas questões para verificar se realmente, né, a pessoa vai ter essa compreensão, no sentido de dizer, por exemplo, aqui no artigo 5º, inciso 34, ele diz assim, o constituinte, né, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aqui você está peticionando aos órgãos públicos, né, à administração pública, de uma maneira geral, para a defesa de um interesse seu, né? É um recurso administrativo, enfim, é uma petição, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aí ele diz na linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Quando o Constituinte diz assim, que o cidadão ele tem direito à obtenção de certidões em repartições públicas, a gente tem que ter por certo que aqui é um direito líquido e certo de obter certidões, tá? Então, por exemplo, se eu tiver negado
essa situação de que eu pleiteei junto a um órgão da administração pública uma certidão para defesa de interesses meus, né? Em razão de ter que provar alguma situação por meio de uma certidão, né? Uma certidão de antecedentes criminais, uma certidão de idoneidade, enfim, algum ato nesse contexto, tá certo? O que vai acontecer? E se isso for negado, né, ao fornecimento dessa certidão, junto a essas repartições públicas, pessoal, aqui não vai ensejar a impetração de habeas data, mas sim a propositura de um mandado de segurança. Vejam bem, aqui é o direito líquido e certo de obter certidões, tá? Não é efetivamente um direito relativamente a obter informações em razão ou de interesse da minha pessoa, mas é o direito de obter uma certidão da repartição pública, tá? Então, para essa colocação aqui, né, o direito líquido e certo, previsto aqui na linha B do artigo 5º, inciso 34, tá certo? Obtenção de certidões junto às repartições públicas, aqui ensejaria o manejo a impetração de um mandado de segurança, tá? E não especificamente do habeas data, né? O habeas data não é o fornecimento de uma certidão, mas o habeas data é o fornecimento de informações. O habeas data é a retificação dessas informações de caráter particular, tá certo? De caráter personalíssimo em relação à pessoa do impetrante, tá? Então, assim, sobre o habeas data, é importante vocês terem em mente que para a propositura, né, da ação judicial de habeas data, tá? Que pode ser tanto, aqui já é diferente, né, especificamente aqui do habeas corpus, né, que não cabe em favor de pessoa jurídica. Mas o habeas data, ele pode ser proposto também pela pessoa jurídica, tá? Até para a questão de proteção daquele nome, né, daquelas informações relativas à própria pessoa jurídica, tá certo? Então, eu tenho a possibilidade de impetração do habeas data, tá? Tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, pela pessoa jurídica, né, para proteger ali a sua identidade, as suas informações, né, informações relativas a essa pessoa jurídica, tá certo? Então, é possível. Lembrar que na propositura da impetração do habeas data, né, é necessário que se percorra a via administrativa, né, condição essencial para se buscar depois a ação judicial, caso exista a recusa no âmbito administrativo, tá certo? Então, tem que haver realmente o procedimento administrativo no âmbito aí, antes efetivamente de se impetrar um habeas data, tá certo? O habeas data também tem um rito sumário, né? Que nem o rito lá do mandado de segurança, tá certo? E efetivamente existem os prazos previstos aí na lei, né? Para que a autoridade ela forneça essas informações, e caso sejam, né? Fornecidas essas informações relativas à pessoa do impetrante, ou à própria, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? A gente vê que o objeto da ação vai se extinguir, tá certo? Outra questão relevante sobre o habeas data é que já houve, né, jurisprudência e decisão judicial relativamente ao habeas data sendo proposto por sucessores, quer dizer, os sucessores, né, buscando proteger as informações relativas ao de cujos, né, a um parente aí, no caso falecido, que tenha tido informações equivocadas, indevidas, ou efetivamente os sucessores buscando obter informações relativas ao falecido, né? Isso ocorreu muito assim em razão de questões de pessoas que tiveram problemas durante aquele período, por exemplo, de ditadura militar no Brasil, tá certo? Aí seria mais uma questão de proteção, né? As informações aos dados dessas pessoas, né? Que durante a vida, né? Efetivamente exercer esses direitos. Então, assim, já existe jurisprudência essa possibilidade, né, de uma legitimação para os sucessores, né, impetrarem esse habeas data relativamente a informações do falecido, né.
a obter informações ou mesmo a retificar dados existentes ou anotações em determinados assentamentos de caráter público, tá certo? Então, o habeas data tem esse contexto, né, de ser uma ação de caráter personalíssimo, tá? E de ter um rito também abreviado. E lembrando, né, tem sempre que a gente lembrar da situação de percorrer inicialmente a via administrativa para só depois se impetrar necessariamente aí o habeas data se houver a recusa no âmbito da administração pública, ok? E pessoal, assim, só para ficar mais claro, né? Percorrer a via administrativa significa manejar, significa utilizar um requerimento administrativo junto àquela entidade, né, de caráter governamental, entidade pública, em relação à qual você deseja, ou a pessoa, o particular, deseja obter aquela informação, tá certo? Então, significa, enfim, né, solicitar expressamente, né, mediante um requerimento, tá certo? A informação ou a retificação ou a anotação relativas àqueles dados, tá ok? Então, de maneira expressa, de maneira é um pedido, né, no âmbito administrativo, é um requerimento administrativo, tá ok? Tem esse ato, né, para que realmente se tenha a prova, né, desse fornecimento das informações ou não fornecimento, porque se houver o fornecimento, então não vai mais ser necessária a propositura, a impetração do habeas data. Mas se houver a recusa, aí sim, abre-se a condição para a impetração desse habeas data, tá, judicialmente, né, no âmbito do judiciário, por meio de advogado constituído para tal fim, né? Dessas todas as ações que a gente estudou, vem estudando aqui durante o semestre, a única que não vai necessitar, né, especificamente do habeas, da atuação do advogado é um habeas corpus, tá? Que não vai necessitar, né, de forma indispensável aí da atuação da capacidade postulatória do advogado, tá bom? Bom, a aproximação que a gente colocou, né, nesse contexto seria o mandado de injunção, certo? Mandado de injunção também é uma ação constitucional, né, que tem essa natureza, a previsão aí no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição Federal, tá certo? A gente pode fazer uma breve leitura aqui do artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que vai tratar das questões de omissão, né? Das questões de omissão em razão da norma, né, da falta de norma que vem a regulamentar o exercício e a possibilidade de exercer direitos previstos constitucionalmente, mas que estejam dependentes, que estejam carentes de uma regulamentação legal para o seu verdadeiro exercício, né, para a sua verdadeira realização, tá certo? O artigo 5º, inciso 71, então, ele fala, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Isso aqui é o caso, por exemplo, né, que já aconteceu no Brasil e chegaram vários mandados 670, 712, enfim, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em razão da questão da omissão legislativa para regulamentar o direito de greve do servidor público previsto no artigo 37 da Constituição e até hoje, né, mais de 30 anos da nossa Constituição Federal, sem regulamentação específica, né? Então, aí no caso, e aí hoje em dia, pessoal, a gente pode falar uma omissão que se diz uma omissão total, como é o caso, né, da lei que regulamenta o exercício do direito de greve. Até hoje não existe essa legislação, né, o exercício do direito de greve, como numa legislação que seja parcialmente omissa, né? Se fala, portanto, numa omissão total e numa omissão parcial, tá certo? A omissão total, o grande exemplo é essa situação aí do servidor público, tá? Não existe a lei. Omissão parcial, eu tenho uma omissão parcial propriamente dita, né? Ela ainda se subdivide
no livro do professor, do ministro Barroso, né, controle de constitucionalidade, ele trata também de trazer essa caracterização do que vem a ser essa omissão parcial, né, propriamente dita, por exemplo, é quando eu tenho a existência de uma lei, mas ela não regula de modo satisfatório aquele direito. Como a gente sabe, é exemplo aqui no nosso ordenamento, né, da lei que trata do salário mínimo, né? A gente sabe que existe aí um valor que é unificado, né? Que é todo ano, né? Modificado anualmente, reajustado, aí considerando índices de inflação, enfim, né? Índices oficiais, mas que não possibilita, né, a efetiva fruição de vários outros direitos, né, sociais, tá certo? E aí a legislação relativa ao salário mínimo ela é considerada uma lei existente, mas com uma omissão parcial, né? Porque ela não possibilita aí uma satisfação total de todos os direitos que deveriam ser assegurados, né? Que deveriam ser exercidos com base neste valor de um salário mínimo, né? E aí a gente tem a omissão parcial propriamente dita, que é essa, né? Não há uma regulamentação, mas essa regulamentação ela não é totalmente satisfatória, tá certo? E há uma omissão parcial que se diz relativa. Relativa por quê? Porque pode existir uma lei que ela beneficie determinada categoria, não é? Mas ela não beneficia outras classes, outras categorias de uma maneira uniforme. Ou seja, aí eu tenho uma ideia de uma violação ao princípio da isonomia, tá? Como, por exemplo, se eu disser que existe uma legislação que ela aumenta, né? Ela prevê um aumento aos subsídios, à remuneração dos militares, mas ela não prevê esse aumento nessa remuneração, nesse subsídio para os civis, certo? Então eu tenho uma lei que ela traz uma diferenciação. Ela é omissa relativamente. Relativamente ao quê? A outras categorias que deveriam ser consideradas, tá certo? Então eu tenho uma omissão que seria relativa, né? Existe a lei para uma determinada classe, por exemplo, os militares, um determinado grupo, mas a lei não se aplica a outras categorias, a outros grupos, tá certo? Então, essa é a omissão parcial relativa, tá ok? Bom, e o mandado de injunção, portanto, vai ser uma dessas ações, né, que vai possibilitar a proteção a esses nossos direitos que estejam ali previstos constitucionalmente, mas que não podem ser exercidos na sua totalidade. Por quê? Porque eu não tenho uma legislação que regulamente, que diga como esse direito vai ser exercido, tá certo? Então, como é o caso, por exemplo, do direito de greve. Embora, aí isso fez, pessoal, por vários mandados de injunção que chegaram no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? 670, 712, um outro que me fugiu aqui o número agora, mas enfim, o Supremo, né? Veio nessa configuração atual, né? O mandado de injunção ele surge com a Constituição de 88 no Brasil, tendo aí influência de outros ordenamentos, como da Constituição portuguesa, da Constituição do ordenamento espanhol também, mas como um modelo próprio, né, originário no nosso contexto brasileiro. Por quê? Porque ele vem a prever aí a atuação, né, do judiciário em situações de omissão normativa. Ou seja, eu tenho que ter comandos constitucionais impositivos, quer dizer, a Constituição deve determinar nos termos da lei, né? Como é o caso que existe aqui, por exemplo, também para os servidores públicos, né? Uma vantagem que até existe uma súmula vinculante do Supremo, já que delimitou nesse contexto aqui do mandado de injunção também e da interpretação desses comandos aqui em razão da omissão do legislador, né? Só localizar aqui o artigo da Constituição que ele fala.
que ele fala que o servidor, ele vai ter direito, tá, a uma aposentadoria, né, especial, a uma aposentadoria, a um plus, a uma gratificação a mais, tá certo? Quando ele exerce funções, né, insalubres, funções, enfim, no âmbito de periculosidade, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui na nossa Constituição. Mas, enfim, aí o mandado de injunção ele vai ser utilizado, tá? Nesse contexto de quando não existe, né? Embora exista aí um comando da Constituição, uma lei de caráter, uma norma constitucional, né? Um preceito constitucional de caráter impositivo, tá certo? E aí a Constituição ela não foi regulamentada, né? Não foi devidamente regulamentada para que esse direito constitucionalmente previsto ele possa ser efetivamente exercido, ele possa vir a ser efetivamente exercido, tá certo? Tentando localizar aqui. Bom, mas aí a questão é que os servidores, né, que venham, e aí já efetivamente vieram a ser propostos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vários mandados de injunção também, né, nessa tentativa de se realmente poder, né, comandar, não consegui localizar aqui o dispositivo da Constituição, mas depois eu localizo para falar para vocês, de se efetivamente, quando existe um comando constitucional, né, o judiciário, depois de um tempo, né, especificamente em que o Congresso Nacional não elaborou, enfim, a norma, né, a lei necessária para que aquele direito constitucionalmente previsto ele possa ser exercido, tá certo? De que aí o judiciário venha a atuar, né? A atuar implementando aí, no caso, essa situação, esse usufruto desses direitos, tá certo? Aí, no caso, existe também uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que trata a respeito, e, na verdade, o que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Ele acabou criando, houve uma evolução no âmbito da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ali, pelos idos de 91, quando efetivamente a gente tinha, né, anos 90, 91, 3 anos de Constituição Federal, o mandado de injunção, ele não tinha especificamente uma aceitação no âmbito do judiciário, que ainda tinha uma visão muito restritiva desse instrumento, tá certo? No sentido de dizer, o mandado de injunção serviria para simplesmente declarar a omissão do poder público, né, e normatizar. Mas aí, especificamente, eu teria o quê? 2 ações, ação direta de inconstitucionalidade e mandado de injunção para tutelar e para simplesmente declarar que o poder público, quer dizer, que o legislador estava omisso, né, na sua função de legiferar, na sua função de normatizar os direitos previstos constitucionalmente, tá certo? Então, houve toda uma evolução jurisprudencial e ali pelos anos de 2007, 2006, 2007, o Supremo evoluiu, né, na sua configuração ali naquela época e adotou, naquele momento ali inicial, em 90, 91, ainda era uma posição não concretista, tá certo? Ou seja, o mandado de injunção, ele
só servia para declarar que o poder legislativo ele estava realmente omisso, tá certo? Mas aí o Supremo, ou seja, ela não concretizava o direito, né? O Supremo declarava naquele momento que existia a mora, que existia a inércia do legislador, mas efetivamente não trazia uma solução para o caso concreto, né? Um caso que estava sendo proposto ou impetrado por meio do mandado de injunção. Então, o que acontece? Aí vem a evolução jurisprudencial no âmbito do Supremo, e em 2007, ali por volta de 2006, 2007, o Supremo realmente consagra a posição concretista. E aí, para o caso do exercício do direito de greve, né, com efeitos gerais, tá certo? É uma posição concretista geral. Porque pela lei, né, a lei que regulamenta o nosso mandado de injunção, a 3.300, tá certo? Barra 2016, tá? Só confirmando aqui, 3.300 de 2016, tá certo? No caso, o que prevaleceria, né, seriam os efeitos concretistas, mas ainda intermediários, tá? 13.300/2016, tá certo? O artigo 8º da lei 13.300/2016, ele traz, né, essa evolução, aliás, a lei toda, pessoal, ela acaba sendo uma evolução, né, dessa postura jurisprudencial no âmbito do Supremo, né, em que houve realmente uma mudança de uma posição não concretista para uma posição concretista. E aí o artigo 8º vai dizer para a gente o seguinte, é justamente a natureza da decisão em mandado de injunção. Reconhecido o estado de mora legislativo, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, o que é isso aqui? É a posição concretista intermediária. Individual intermediária. Individual que sentido? É para o caso específico, para aquele mandado de injunção, intermediário, porque aí o judiciário ele vai dizer que o poder competente, né? Em geral, esse poder vai ser o Congresso Nacional, essas atribuições que vêm da Constituição para a legiferação, né? Elas vão surgir para o âmbito do Congresso Nacional, né? A não ser em competências residuais em que o Estado possa também dispor sobre essa legislação, tá certo? E aí vai determinar prazo razoável, ou seja, a concretista intermediária. Primeiro estabelece um prazo para que o poder ausente, quer dizer, o poder legislativo inerte, ausente, ele realize, ele elabore, né? Ele possa realmente criar essa norma, tá certo? E só em não havendo a criação é que o Poder Judiciário entraria para resolver, estabelecer as condições em que se dará o exercício, que é o inciso 2º, né? Dos direitos das liberdades ou das prerrogativas reclamados, e, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, né? No prazo determinado no inciso anterior, tá certo? Em geral, esse prazo seria, digamos, um prazo de procedimento legislativo razoável, né? Em que se fala em 180 dias. A gente sabe que no Brasil, na prática, isso não tem muita cumprimento, né? Não tem muita, porque são várias discussões no âmbito das comissões de Constituição, no âmbito aí de plenário, né, do Congresso Nacional, enfim, de votações, discussões, né, e emendas que vão estar sendo efetivamente aí modificadas ou alterações no próprio projeto de lei, tá certo? Mas eu coloquei aqui para a gente visualizar as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que no caso, né, trazem aí aquela questão do servidor público, né? Aquele servidor que efetivamente ele tá aí, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, né? Ele efetivamente atua em condições insalubres, né? Em serviços públicos de natureza insalubre, de natureza perigosa, tá certo? O artigo 4º, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, que fala pra gente o seguinte. Artigo 40, parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios e regime próprio de previdência social, ressalvados os postos nos parágrafos 4º, A, B, C e 5º, tá certo?
Aí ele fala, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados, ó. Ele fala até em lei complementar, que é uma emenda, né? Emenda constitucional número 103, aí do ano passado, que vem a modificar esse texto também, tá certo? Em lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, enfim, lei complementar do respectivo ente federativo, idade e contribuição para ocupantes de cargo de agente penitenciário, né? Para aposentadoria, aí o parágrafo 4º C. Lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, quer dizer, enfim, aí seria esse caso aqui do parágrafo 4º C, né, do artigo 40 da Constituição Federal, que já houve até uma alteração por emenda, né, aqui do final do ano passado, de 2019, certo? Mas que a súmula vinculante do Supremo, ela diz assim, é a súmula 33, né? Ela diz assim, aplicam-se ao servidor público, isso justamente porque vários servidores haviam impetrado mandado de injunção no âmbito do STF, né? Por uma falta de regulamentação, e tá aí. Mais uma vez, houve a emenda constitucional, mas efetivamente essa emenda constitucional, ela atribui ao ente federativo, no caso aos estados e municípios, né, a legislarem a respeito dessa situação de servidores públicos que atuem em atividades, né, perigosas, insalubres, tá certo? Estejam sujeitos, expostos a essas substâncias, né, insalubres, perigosas. Ele fala, a súmula vinculante 33, aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Olha aí, o mandado de injunção, ele também não vai ser uma situação que, por si só, seja a definição em último termo, né, dessa situação de fruição, né, de exercício desses direitos que estejam constitucionalmente previstos, mas dependentes de lei, tá certo? O mandado de injunção, ele vai servir até que sobrevenha, e aí existe a regulamentação, até que venha a regulamentação específica, né? E a própria emenda que houve agora, a 103/19, né? Ela modificou aí a letra, né, o texto do parágrafo 4º, estabeleceu outras situações, mas ela dispõe que o ente federativo, no caso o Estado ou o município, por exemplo, ou a União, vai legislar, né, em lei com lei complementar, ou seja, uma lei que exige um quórum especial, né, a maioria absoluta, tá certo, dos membros da casa, para aprovação sobre essa matéria determinada, né, que é a matéria de aposentadoria previdenciária. E aí a emenda estabelece essa situação, né? A situação de que pessoas em situação, servidores em situação de atividades insalubres, perigosas, né, ainda ficam na dependência da elaboração da lei complementar pelo ente federativo específico, né? Ou seja, a União, seja o Estado, seja para servidores públicos da União, dos estados ou dos municípios. Então, ainda está na dependência de uma elaboração de uma lei complementar, não é lei ordinária, tá certo? Então, assim, pessoal, a Constituição traz essas normativas, né, esses preceitos que são de caráter impositivo e que, caso o legislador não cumpra com a sua função, ele tem a possibilidade, o cidadão, que se veja prejudicado, e até grupos, né, porque existe também a previsão do mandado de injunção coletiva, ele pode ser individual ou coletivo, tá nos artigos da lei, aí 13.300, tá certo? E aí que o Poder Judiciário resolva, nem que seja aí temporariamente, né, ressalvando-se que, apesar do temporariamente, né, se houver situações mais benéficas aí, que tenham sido protegidas por meio do mandado de injunção, né, a lei, ela não vai retroagir para prejudicar essa situação mais benéfica que tenha sido concedida por meio de um mandado de injunção, tá certo?
É justamente o que diz o artigo 9º da Lei 13.300 de 2016, que é do mandado de injunção. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, né? E produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, né? Que é quando o legislador resolver regulamentar aquele direito. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente. Foi o que o Supremo fez no caso do direito de greve, ele concede, né, uma eficácia erga omnes para o exercício do direito de greve, para todos os servidores públicos, né, excetuando-se, no caso, a gente já tinha falado em sala, né, as carreiras policiais, tá, de segurança pública, que não, né, também houve uma ação lá no Supremo, houve ações e que não é possível que eles exerçam esse direito de greve, até por força constitucional, de comando, né, constitucional, tá certo? Ali pelo 144, tá? E ele diz assim, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator, tá certo? Ele fala ainda assim, o artigo 11 da Lei 13.300, a norma regulamentadora superveniente, quer dizer, que vem um momento posterior, produzirá efeitos ex nunc, ou seja, dali em diante, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Quer dizer, se a lei posterior, né, que foi elaborada posteriormente, ela for uma lei mais favorável do que uma decisão anterior em sede de mandado de injunção, então, ela pode ser aplicada para aquele impetrante, né, que se beneficiou naquele momento, quando ainda não havia lei da decisão em mandado de injunção. Mas caso ela não seja né, mais benéfica, tá certo? Então, ela só vai ter, é o artigo 11, né, da lei, efeitos ex nunc, dali em diante, tá certo? Ó, a norma regulamentadora, mais uma vez, superveniente, produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, né, em sede de mandado de injunção, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, tá certo? Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Claro, né? Se houver a elaboração da lei aí durante o trâmite ainda do mandado de injunção sem sentença judicial transitada em julgado, então realmente fica prejudicado o objeto dessa impetração de mandado de injunção, tá certo? Pessoal, a gente falou ainda de ação popular, ação civil pública, durante as aulas anteriores, tá certo? E aí eu remeto vocês, então, a essas aulas relativas à ação popular e à ação civil pública, tá certo? Que estão aí disponíveis no link das aulas no Unifor Online, no link aulas, tá bom? Quanto ao controle de constitucionalidade, a gente está, no que diz respeito à ação declaratória de constitucionalidade, no momento eu deixei esses slides, e aí quando for na nossa próxima aula, na terça-feira, a gente continua tratando a respeito da ação declaratória de constitucionalidade, tá ok? Outra coisa, gente, a gente tem um trabalho, eu até mandei um torpedinho aí para alguns colegas da sala, que ainda não fizeram a entrega do trabalho que está prevista, né, como prazo até hoje, dia 14, eu já prorroguei esse prazo, tá certo? Esse trabalho vai compor, essa atividade vai compor a nota de AV2 também, e já trata aí dessas ações que a gente está vendo, né, que foram da unidade 2, tá certo? E também de questões relativas ao controle de constitucionalidade, tá certo? Então, eu continuo à disposição de vocês, tá? Para esclarecer essas dúvidas. Essa aula foi um tanto rápida, porque eu tinha que abordar várias aí, ações ao mesmo tempo, né? Numa aula de verificação aí desse conteúdo, tá certo? A gente pode estar tratando especificamente de outros, dessas ações, numa situação até mais, digamos, mais pormenorizada, né? Mais detalhada, se for o caso, uma aula de revisão que a gente marque aí com vocês, tá bom? Mas temos que dar sequência também às aulas sobre o controle de constitucionalidade, né? Para o qual a gente está na ação declaratória de constitucionalidade. A lei regulamentadora é a 9868/99. Eu peço que vocês façam uma leitura, né? Dessa legislação, a 9868/99, que é para os nossos próximos encontros, tá ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, então fico no aguardo de vocês ali nos comentários, no link das aulas, tá ok? Ou então por torpedo, enfim,
tá certo? Mas estou à disposição, tá? Então, foi muito bom estar aí novamente com vocês, e a gente vai concluindo aqui a aula de hoje, tá certo? Eu vou, portanto, aqui para a apresentação, a gravação, para que a gente possa estar também disponibilizando para aqueles que não estiveram presentes, né, no horário, no link das aulas, no caso, na data de hoje, tá ok? Pois obrigada e um bom dia, espero que vocês fiquem bem e permaneçam em casa, né, para a gente evitar uma disseminação maior dessa doença, tá certo, pessoal? Tudo de bom e um abraço a todos. Professora, só um minutinho, Diga! Depois que a senhora encerrar a gravação, deixa eu só tirar uma dúvida com a senhora. Ah, eu vou encerrar e você tira, tá bom? Eu vou só interromper aqui a gravação, aí eu fico na aula mesmo, tá bom? Ou então eu posso me chamar pelo Zap, se a senhora achar melhor. Tanto faz. Pode ser, eu vou interromper. Eu chamo pelo Zap. Ótimo, é melhor, tá certo. Pois obrigada pela atenção, Raquel. Tudo de bom. Bom dia. Tudo de bom. Tchau, tchau.